Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre mais um caso. Esse caso não é extraordinário, né? De um pastor que previu o arrebatamento e o arrebatamento não aconteceu. Estamos todos aqui na terra do mesmo jeito. Ou então aconteceu e todos nós somos pecadores e coisa e tal, né? Você sabe, existe uma profecia. Eu não sei se está na Bíblia esse troço não, tá? Já me falaram que está na Bíblia, já me falaram que não está na Bíblia propriamente dita, só tá em outros livros ligados à Bíblia. Eu confesso que eu não sou conhecedor dessa área. Mas enfim, o arrebatamento é supostamente um dia no meio do Apocalipse em que as pessoas que são puras de alma, que não são pecadores, que são religiosos e coisa e tal, vão subir aos céus, e aqui na terra vão restar apenas os pecadores que vão sofrer os últimos dias do Apocalipse, né? Então isso seria o evento do arrebatamento. E daí um pastor lá na África do Sul, de nome Joshua Mhlakela, não vou saber pronunciar direito o nome dele, mas Pastor Joshua. O Pastor Joshua, então, é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, esse rapaz aqui, previu que haveria o arrebatamento, né? Mas não foi só ele não, tá? Por quê? Quando ele previu isso, parece que uma série de outros pastores começou também a ver várias coincidências e coisa e tal, de forma que isso tomou uma dimensão enorme. E no mundo todo, tá? Isso, no TikTok foi uma febre esse negócio. Todo mundo se preparando para o arrebatamento, que seria no dia 23 ou 24 de setembro, né? Não preciso dizer que das duas uma, ou o arrebatamento não aconteceu, ou você é um pecador, meu amigo. Você está aqui, você ficou para trás, entendeu? Vamos entender esse caso aqui, porque o que chama a atenção nessa história aqui é justamente essa questão do desvio de confirmação, né? A questão da bolha, né? A gente tende a acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Então isso é um problema real, né? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu trouxe essa notícia aqui porque eu acho muito interessante isso. Vocês sabem, embora eu não seja religioso, eu não acredite em nada, eu tenho um interesse muito grande por religião, porque assim, a nossa sociedade é baseada nisso. Não tem como negar que a nossa sociedade ela funciona na base da religião. Então é importante entender como é que essas coisas funcionam, né? Enfim, eu agradeço de qualquer forma a todas as pessoas que sugerem notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então parece que isso começou no início do ano. No início do ano, esse pastor, o senhor Mhlakela, eu não vou saber falar o nome, Joshua, pastor Joshua, previu que teve uma revelação que isso haveria o arrebatamento no dia 23 e 24 de setembro esse ano. Mas não foi só ele. Se fosse só um pastor dizendo isso, não teria nada, né? Só que aí entrou, por exemplo, o Dr. Barry Awi, que é um estudioso da Rapture, né? do arrebatamento, né? Rapture é o arrebatamento em inglês, né? E ele falou aqui que não, que ele fez as contas e o pastor está correto, que é isso mesmo, que vai ter o arrebatamento e coisa e tal. E ele chegou a botar uma mensagem aqui, cara, cadê a mensagem dele? Tá aqui, ó, aqui, ó. 6 dias atrás. Se você quer saber o quão certo eu estou sobre o arrebatamento, né? Isso é meu adeus para vocês aqui, é o meu último post aqui na Terra. A próxima posição será no céu, apontado pelo Senhor Jesus, ele próprio, né? Eu acho engraçado isso, né? Porque o cara não apenas está dizendo que ele acredita no arrebatamento, mas está dizendo que ele é santo, é puro de alma e vai subir para o céu. Como é que tu garante, meu amigo? Tu não tem nenhum pecadozinho, nada, nenhum pecadozinho tu tem, né? Então beleza. Né? Aqui, ó. Foi um prazer, né? Foi uma aventura legal com todos vocês, eu amo todos vocês. Vejo vocês lá em Yom Teruah, deve ser alguma, aleluia, né? Deve ser alguma coisa, alguma expressão ali, né? Ou seja, no final das contas, essa é a situação, tá aqui o canal dele, ele falou nesse negócio, ele embarcou nesse negócio não foi só ele não, um monte de outros canais religiosos embarcaram nessa, dizendo que sim, que fizeram a conta, e baseado no versículo não sei que lá das contas, que seria no dia 23 ou 24 de setembro de 2025 seria a arrebatação, né? Passou alguns dias atrás, ou seja, das duas uma, ou não teve arrebatação, ou teve arrebatação e ficou todo mundo, porque todo mundo é pecaminoso, ninguém é limpo de alma nesse mundo, né? Eu não sei não, acho que não pode ser essa alternativa, hein?
Enfim, aqui está a imagem, mas aí que tá, né? O pior é isso, é que o povo acredita. Aí foi uma multidão para a floresta lá na África do Sul, né? Esperando o momento da arrebatação e coisa e tal. E isso cria um clima, né? O ser humano tem isso, cara. Quando você está numa multidão com essa ideia, né? Você cria essa coisa, né? Só que, infelizmente, eles ficaram lá 2 dias, 23 e 24 de setembro, e não teve arrebatação, né? Esse aqui já é o pessoal voltando, todo mundo meio desanimado lá, porque não teve, né? Não aconteceu nada, né? O pessoal voltando para casa, né? E tem vários casos aqui, o pessoal contando que fulano vendeu o carro, vendeu a casa porque achava que ia ter arrebatamento, e pior, né? A pessoa tem que ser confiante que ela é pura de alma, né? Que ela não pecou nada, né? Porque se você pecar, você não vai, né? Enfim, isso não aconteceu e é lógico, isso gerou um outro conjunto de vídeos do pessoal sacaneando as pessoas que acreditaram no arrebatamento, né? E aí é uma coisa chata isso, porque o pastor que por um momento ele conseguiu atrair uma grande quantidade de fiéis lá, o pessoal foi todo mundo lá rezar e coisa e tal, depois disso pode ter perdido muitos fiéis, né? Muita gente deixou de acreditar nessa história por ter virou uma troça a coisa, evidentemente que aconteceria isso, né? E aí que chega a questão, por que a pessoa faz uma previsão desse tipo, uma coisa tão grande assim, sendo que, né, claramente não tinha elementos suficientes para isso, né? E, bom, algumas pessoas dizem que é por dinheiro, simplesmente, né? Ou seja, o cara deve ter ganho doação, deve ter conseguido alguma coisa, ou pode ser simplesmente pelo reforço cultural. E é por isso que eu falo para vocês que é muito importante a gente ser pé no chão nas coisas, né? Sempre se questionar sobre o que está acontecendo, não levar a coisa diretamente, porque se você realmente acredita só por ouvir na sua bolha, você pode acabar numa situação muito ruim, né? Enfim, eu sinceramente, eu não sei se vai ter o arrebatamento ou não, quando é que vai ser o arrebatamento. Pelo que o pessoal está falando, ninguém tem como saber, aliás, pela própria descrição que tem na Bíblia, né, o que o pessoal mais religioso tem falado, é que não tem como você saber quando será o arrebatamento, isso quando acontecer, vai acontecer e ninguém vai ficar sabendo e coisa e tal. Mas, de novo, pode ser que tenha acontecido também. Pô. Quem garante que todos nós não somos pecadores, estamos e ficamos aqui na Terra, né? Essa é a história. Enfim, isso é uma coisa problemática, e isso acende esse alerta que eu falo sempre para o pessoal. Fazer sempre a checagem do pé no chão para ver se você não está zunindo na sua bolha. E é por isso que eu falo que o pessoal que está na bolha libertária, que está na bolha da direita, tem uma vantagem em relação à bolha da esquerda. Por quê? Porque a gente ouve as outras bolhas. Você, mesmo que você não queira, você acaba sendo contaminado pela bolha da esquerda, porque a mídia tradicional está na bolha da esquerda. Isso faz com que a gente tenha que estar argumentando o tempo todo, tem que estar o tempo todo contradizendo esse pessoal mentiroso da mídia tradicional. A esquerda não, a esquerda está fechada na bolha dela, e, meu amigo, acaba zunindo em direção à esquerda, por isso que você vê a esquerda tão desesperada, sem nenhum sentido, né? Esse episódio do arrebatamento não deixa de ser uma grande lição sobre como o ser humano funciona, né? Como é que a sociedade humana funciona. E a verdade é isso daí mesmo, né? Muita gente fica revoltada com o mundo e coisa e tal, acha que vai chegar o apocalipse, que vai acabar tudo e coisa e tal. A pessoa está tão triste com o caminho que as coisas estão tomando, que acha que o melhor é a coisa toda acabar. Mas, gente, olha só, tem que ter fé. Eu acho que o mundo vai resolver. Quando eu digo que tem que ter fé, se você for religioso, tem que ter fé realmente na entidade, no Deus que você acredita. Mas se você não for religioso como eu, você tem que ter fé na raça humana. O ser humano sobreviveu já há milhões de anos, meu amigo. A gente pode achar que Lula, que Alexandre de Moraes é preocupante, que o Centrão e a eleição de 2026 e não sei. Meu amigo, isso daqui é 1 milhão de anos, não vai fazer diferença nenhuma, cara. E a gente vai continuar do mesmo jeito, a raça humana vai continuar do mesmo jeito, e não tem esse negócio. Isso daqui, achar que isso vai fazer uma diferença enorme, as coisas no nosso dia a dia, não faz essa diferença toda não, entendeu? No final das contas é isso. Enfim, é uma lição poderosa esse troço aqui, né? Outras pessoas que estavam nessa onda de que aconteceria o arrebatamento, estão com a parada de que não, porque a janela de tempo ainda não passou, pode ser que ainda aconteça agora, porque a gente está usando o calendário errado, que era o calendário gregoriano, senão a gente tinha que usar o calendário juliano, e não sei o que lá, e a nova lua que acontece, não sei o que lá, e aí estão falando que vai ser o quê? Que vai ser no dia 6 a 7 de outubro. Então se prepara aí, repara,
veste uma roupa bonitinha no dia 6 a 7 de outubro, que vai que você tem uma alma pura, você não tem nada no seu coração, você não é um pecador, e daí vai acontecer a rapture, né? Vai acontecer o arrebatamento. Então é isso daí, meu amigo. Eu não acredito nisso. Para com isso. Não vai acontecer nada, não. O mundo é isso daí mesmo, galera. Tem que encarar essa coisa. É difícil, eu sei que é. É uma merda mesmo, é verdade. Mas é isso daí que a gente tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.